Acha que Gladiador é apenas um filme sobre honra, sangue e glória romana? Pense de novo. Por trás daquelas batalhas épicas e ferozes, existem vidas reais repletas de tragédias, vidas que levaram muitas estrelas ao ostracismo. Algumas tiveram suas carreiras arruinadas por lesões no set de filmagem, outras morreram repentinamente enquanto ainda estavam sob os holofotes e algumas passaram décadas lutando silenciosamente contra doenças. Hoje vamos explorar suas histórias reais e homenagear os legados que deixaram. Russell Crowe como Maximus Decimus Meridius. Aos 36 anos, Russell Crowe transforma-se em Maximus Decimus Meridius em Gladiador. 2000, um papel que o consagrou como uma lenda viva do cinema moderno, com um olhar frio e penetrante, e uma fúria ardente. Crowe transformou o general romano em um ícone imortal. O filme lhe rendeu um Oscar de melhor ator, mas por trás da estatueta dourada, sua vida começou a entrar em turbulência. Russell Crowe nasceu em 7 de abril de 1964 em Wellington, Nova Zelândia, em uma família ligada à indústria cinematográfica. Após Gladiador, a fama estrondosa veio acompanhada de forte pressão, fazendo com que ele perdesse o controle diversas vezes. Em 2005, ele chocou o mundo ao atirar um telefone em um recepcionista de hotel em Nova York e foi preso, e teve que se desculpar publicamente. No entanto, ele reconquistou Hollywood com Uma Mente Brilhante, 2001, e A Nova Cinderela, 2005, recebendo mais indicações ao Oscar. Mas por trás do glamour e das manchetes havia um homem exausto, obcecado pela perfeição e preso aos holofotes da mídia. Seu casamento com a cantora Danielle Spencer começou em 1989 e parecia perfeito quando se casaram em 2003 e tiveram 2 filhos. Mas as agendas de filmagem agitadas, rumores de infidelidade e mudanças de humor gradualmente os separaram. Depois de anos tentando salvar o relacionamento, eles se divorciaram em 2018, deixando Crowe com um vazio que ele não conseguiu preencher. Ele entrou em depressão, ganhou peso, sofreu lesões durante as filmagens e raramente aparecia em público. Em 2025 aos 61 anos, Russell Crowe morava em Nova Gales do Sul, na Austrália. Agora ele atua menos, dedica seu tempo à música e administra o time de rugby South Sydney Rabbitohs, uma pequena fonte de alegria, da qual a fama um dia lhe roubou. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 120 milhões de dólares, incluindo terras agrícolas, imóveis e uma coleção de carros de luxo. Oliver Reed como Antonius Proximo. Oliver Reed tinha 61 anos quando apareceu em Gladiador. 2000, interpretando Antonius Próximo, um velho mestre severo, mas bondoso, que treina gladiadores escravos para lutar. Foi seu último papel e sua despedida definitiva. Após sua morte repentina, os cineastas foram obrigados a usar computação gráfica para concluir as cenas restantes, a fim de preservar sua imagem na tela pela última vez. Oliver Reed nasceu em 13 de fevereiro de 1938 em Londres, Inglaterra, em uma família com longa tradição cinematográfica. Antes de Gladiador, ele era um dos ícones do cinema britânico, com filmes como A Armadilha 1966 e Oliver 1968, este último lhe rendendo uma indicação ao BAFTA. Mas após esse auge, sua vida mergulhou no caos em noites de bebedeira, brigas de bar e escândalos televisionados. O alcoolismo severo arruinou sua saúde e carreira, e a fortuna que ele havia construído ao longo de décadas foi perdida para a bebida e o isolamento. 3 casamentos incontáveis, filhos incontáveis, relacionamentos, e ninguém conseguiu detê-lo. Aqueles que o amavam diziam que Oliver Reed realmente nasceu para as telas. No final da vida, ele morou com sua terceira esposa, Josephine Burge,
na Irlanda tentando parar de beber e encontrar paz. Mas os danos eram evidentes demais. Seu fígado estava falhando, seu coração estava falhando, e ele frequentemente desmaiava de exaustão. Durante as filmagens de Gladiador em Malta, uma noite fatídica de bebedeira lhe custou tudo. Oliver Reed morreu de um ataque cardíaco em 2 de maio. De 1999 aos 61 anos, seu funeral foi realizado na vila de Churchtown, onde passou os últimos anos de sua vida. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 5 milhões de dólares, incluindo sua casa na Irlanda e alguns pertences pessoais restantes, encerrando o capítulo final da vida de um artista talentoso, porém atormentado. Joaquin Phoenix, como Cômodo. Aos 26 anos. Joaquin Phoenix transformou-se no imperador. Cômodo em Gladiador. Um papel que horrorizou e comoveu o público. Sua interpretação da loucura, da solidão e da sede de poder transformou o personagem em um símbolo assombroso de corrupção e sofrimento. O papel rendeu a Phoenix sua primeira indicação ao Oscar e marcou o início de uma longa luta interna entre a fama e os recônditos obscuros de sua mente. Joaquim Rafael Phoenix nasceu em 28 de outubro de 1974, em San Juan, Porto Rico, em uma família de artistas itinerantes. Após o sucesso de Gladiador, ele continuou a demonstrar seu talento com Johnny June 2005 e Coringa 2019, este último lhe rendendo o Oscar de melhor ator. Mas o caminho não foi fácil. Ele teve que superar o profundo choque emocional da morte de seu irmão River Phoenix, vítima de uma overdose em 1993. A tragédia mergulhou Joaquim em depressão, alcoolismo e anos de tratamento psiquiátrico. Papéis como Cômodos e Coringa foram uma forma de lidar com seu luto, mas também o levaram a um turbilhão emocional ainda maior. Em sua vida pessoal, Joaquin Phoenix nunca se casou, mas mantém um relacionamento sério com a atriz Rooney Mara desde 2016. Eles têm 2 filhos. River, nascido em 2020, e Sparrow, com previsão de nascimento para 2024. Embora ambos trabalhem na indústria cinematográfica, Phoenix admite que a fama e as pressões da carreira às vezes colocam seu relacionamento em risco. Em 2025, aos 51 anos, Joaquin Phoenix mora em Hollywood Hills. Ele se dedica a projetos independentes como Eddington 2025, a defesa dos direitos dos animais, e raramente faz aparições públicas. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 80 milhões de dólares, incluindo uma mansão na Califórnia e uma coleção de carros de luxo. Em 2000, aos 70 anos, Richard Harris interpretou Marco Aurélio em Gladiador, o imperador sábio, benevolente, mas trágico. Sua atuação definiu o tom emocional desta história de traição e honra, comovendo o público com a fragilidade de um rei outrora poderoso. Poucos esperavam que essa fosse uma das últimas atuações de sua lendária carreira. Richard Harris nasceu em 1º de outubro de 1930 em Limerick, Irlanda. Ele alcançou a fama na década de 1960 com filmes como This Sporting Life e Camelot, recebendo uma indicação ao Oscar e ganhando o prêmio de melhor ator em Cannes. No entanto, após Gladiador, sua saúde deteriorou-se rapidamente depois de ser diagnosticado com linfoma de Hodgkin em 2002. Apesar da dor, Harris corajosamente completou os 2 primeiros filmes de Harry Potter como professor Dumbledore, levando carinho e sabedoria a milhões de espectadores. Sua vida pessoal foi tumultuada. 2 casamentos fracassados e um relacionamento tenso com seus 3 filhos foram ofuscados por seu alcoolismo e longas ausências. Seu segundo filho, Jared Harris, hoje um ator respeitado, disse que seu pai era tanto um herói quanto um trauma. Anos de consumo de álcool e cocaína enfraqueceram seu corpo, acelerando a disseminação do câncer. Mesmo perto da morte, Harris brincou: "O álcool vai me matar, mas morrerei feliz."
Richard Harris faleceu em 25 de outubro de 2002 em Londres, aos 72 anos. Foi sepultado na Abadia da Santa Cruz, no condado de Tipperary, Irlanda. Harry Potter e a Câmara Secreta foi lançado apenas 3 semanas depois como uma despedida final para o público mundial. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 20 milhões de dólares, incluindo uma mansão nas Bahamas e uma coleção de carros clássicos raros. Connie Nielsen, como Lucilla. Connie Nielsen tinha 35 anos quando interpretou Lucilla em Gladiador, uma mulher dividida entre o amor, o poder e o medo. Sua atuação, ao mesmo tempo terna e intensa, deixou uma profunda impressão no público. A presença de Connie era como uma lufada de ar fresco no coração de Hollywood, adornada com a beleza nórdica e a profunda serenidade de uma mulher que havia perdido a fé no mundo ao seu redor, nascida em 3 de julho de 1965 em Frederikshavn, Dinamarca. Connie cresceu em uma família simples da classe trabalhadora. Após Gladiador, ela enfrentou o desafio de conciliar a carreira e a vida como mãe solteira, frequentemente lutando contra a exaustão. No entanto, provou sua força como a Rainha Hipólita em Mulher Maravilha, 2017, e Mulher Maravilha, 1984, 2020, recebendo elogios por sua beleza régia e rara profundidade emocional. Sua carreira abrangeu Hollywood e a Europa, onde ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de San Sebastián por Brodera, 2004. Seu relacionamento de 10 anos com o baterista do Metallica, Lars Ulrich, atraiu a atenção dos tabloides europeus. Os dois tiveram um filho juntos, antes de se separarem em 2012 devido a conflitos de agenda. Ela também tem outro filho de um relacionamento anterior, e embora tenha se dedicado completamente à maternidade, falou abertamente sobre a solidão que muitas vezes acompanha a criação de um filho sozinha. Em 2025, Connie Nielsen terá 60 anos e continuará sua carreira no cinema. Ela reprisará seu papel como Lucilla em Gladiador 2, 2024, encerrando sua trajetória após 2 décadas. Fora da atuação, ela divide seu tempo entre a Dinamarca e Los Angeles, cuidando dos filhos e se dedicando a projetos beneficentes. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 8 milhões de dólares, o que inclui uma casa de praia na Dinamarca e uma coleção pessoal de carros de luxo. David Hemmings, como Cássio. Em 2000, aos 59 anos, David Hemmings interpretou Cássio em Gladiador, um leal guarda-costas do imperador e testemunha silenciosa da corrupção e decadência do Império Romano. Com seu semblante austero e olhar entediado, Hemmings trouxe uma profundidade inesperada a um personagem aparentemente secundário, relembrando seu auge em Blow Up, 1966, o filme que o tornou um ícone da swinging London. Mas quando as luzes do estúdio se apagaram, sua vida real desmoronou em meio à solidão e à doença. David Hemmings nasceu em 18 de novembro de 1941, em Guildford, Inglaterra. Ele começou sua carreira como cantor de ópera infantil, antes de se tornar internacionalmente famoso como fotógrafo no filme Blow Up. No entanto, a fama trouxe extravagância bebida, cigarro e um estilo de vida promíscuo, o que prejudicou sua saúde. Ele tentou reerguer sua reputação com o filme de 2003, A Liga Extraordinária, mas nessa época problemas cardíacos já o atormentavam. 3 casamentos, vários filhos e inúmeros casos extraconjugais deixaram sua vida pessoal em turbulência. Aqueles que o conheciam diziam que ele amava as mulheres, mas amava a liberdade acima de tudo. A solidão tornou-se sua companheira constante nos últimos anos. Sua família relatou posteriormente que, apesar de seu status como uma lenda do cinema, David era extremamente frágil
atormentado pelo medo de ser esquecido. Anos de hábitos pouco saudáveis e o agravamento de sua doença cardíaca o levaram a desmaiar no set de filmagem, enquanto as gravações ainda estavam em andamento. David Hemmings faleceu de um ataque cardíaco em 3 de dezembro de 2003, em Bucareste, Romênia, aos 62 anos. Seu funeral foi realizado na igreja de São Pedro, em Wiltshire. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 10 milhões de dólares, incluindo imóveis na Inglaterra e uma coleção de carros clássicos raros. John Shrapnel como o Senador Gaius. Aos 58 anos. John Shrapnel interpreta o Senador Gaius, amigo leal de Gracchus, e uma das poucas vozes da consciência em meio à intriga política de Gladiador. 2000. Sua presença imponente e voz marcante deixaram uma impressão duradoura no público. No entanto, por trás dos holofotes de Hollywood, Shrapnel entrou em um dos capítulos mais desafiadores de sua vida. John Morley. Shrapnel nasceu em 27 de abril de 1942 em Birmingham, Inglaterra, filho do jornalista Norman Shrapnel. Antes de Gladiador, ele já havia construído uma sólida reputação com papéis em 101 Dálmatas 1996 e Um Lugar, chamado Notting Hill, 1999, e depois atuou em Troia, 2004 com Brad Pitt, mas a partir de 2017 foi diagnosticado com câncer de próstata, uma batalha que definiria seus últimos anos. Mesmo com a saúde debilitada, Shrapnel continuou atuando em pequenos papéis na televisão, mantendo a dignidade e o profissionalismo até que seu corpo não aguentou mais. Sua vida pessoal foi repleta de amor e tristeza. Ele se casou com Francesca Bartley, filha da lendária atriz Deborah Kerr, e tiveram 3 filhos, 2 dos quais seguiram seus passos. Quando adoeceu, sua família esteve presente para confortá-lo mesmo enquanto o câncer lentamente consumia suas forças. John Shrapnel faleceu em 14 de fevereiro de 2020 em Suffolk, Inglaterra, aos 77 anos após uma batalha de 3 anos contra o câncer. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era estimado em 3 milhões de dólares, incluindo sua casa em Londres e diversos pertences pessoais. Para o público, John Shrapnel era mais do que apenas um personagem coadjuvante em Gladiador. Ele era a personificação do charme, da resiliência e da humanidade. Britânicos mesmo em seus momentos finais. Djimon Hounsou, como Juba. Djimon Hounsou tinha 36 anos quando interpretou Juba, o leal amigo de Maximus que carregava a dor da escravidão e o desejo de liberdade em Gladiador. Sua comovente atuação não só tocou os corações do público ao redor do mundo, como também abriu as portas de Hollywood para um homem que viveu uma infância difícil e pobre na África. Da imagem de um guerreiro orgulhoso, Djimon passou para a vida real com dignidade e força silenciosa. Djimon Gaston Hounsou nasceu em 24 de abril de 1964, em Cotonou, Benin. Aos 13 anos, deixou seu país natal rumo à França, vivendo nas ruas e muitas vezes dormindo em bancos de parques em Lyon, antes de ser descoberto pelo estilista Thierry Mugler. Das passarelas, Hounsou migrou para o cinema com o filme Amistad 1990 e 7 de Steven Spielberg, e logo depois Gladiador o transformou em uma estrela internacional. Mas por trás da fama, havia profundas feridas emocionais, experiências de racismo, oportunidades limitadas e dificuldades financeiras nos primeiros anos de sua carreira. Em 2007, Djimon conheceu e se apaixonou pela supermodelo Kimora Lee Simmons. O casal realizou uma cerimônia de noivado tradicional no Benin, mas a história de amor aparentemente perfeita chegou ao fim em 2012, devido a conflitos e à pressão da fama.
Eles tiveram um filho, Kenzo Lee, e a dolorosa batalha pela custódia deixou Hounsou devastado. Mais tarde ele admitiu: o divórcio me fez sentir como um órfão novamente. Sem teto novamente. Em 2025, Jimon Hounsou tem 61 anos e vive na Califórnia, dividindo seu tempo entre criar seu filho e apoiar programas de caridade para crianças africanas. Ele continua atuando e aparece em Gladiador 2, 2024, como uma homenagem ao seu papel como Juba. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 12 milhões de dólares, o que inclui sua casa em Los Angeles e sua coleção de carros de luxo. Ralph Mueller como Hagen. Aos 41 anos. Ralph Mueller interpreta Hagen, um guerreiro imponente com um coração bondoso que luta ao lado de Maximus nas arenas ferozes de Gladiador. Este papel fez com que o público ao redor do mundo se lembrasse do ator. Alemão de quase 2 metros de altura como uma figura de aço e lealdade forte como aço, mas gentil como um irmão. Mas quando os holofotes se apagaram, a vida real de Mueller se mostrou tão desafiadora quanto suas batalhas nas telas. Ralph Rudolph Mueller nasceu em 12 de janeiro de 1959 em Recklinghausen, Alemanha. Antes de entrar para o cinema, foi campeão nacional de fisiculturismo e competiu no concurso Mr. Olympia de 1988, após Gladiador. Mueller continuou a construir sua carreira em Hollywood com filmes como O Rei Escorpião, 2002, e Pathfinder, 2007, tornando-se um rosto familiar no gênero de ação. Seu casamento com Annette, com quem foi casado por mais de 20 anos, terminou em 2013, devido às pressões do trabalho e às constantes viagens, criando sozinho 3 filhos. Laura, Jacqueline e Leon Mueller aprendeu a equilibrar disciplina e ternura em seus papéis como pai e mãe. Apesar de suas lutas pessoais, ele mantém um físico impressionante. Treina diariamente e lidera campanhas que promovem a saúde e o bem-estar masculino. Em 2025, Ralph Mueller tem 66 anos e mora em Los Angeles, retornando regularmente à Alemanha para apresentar programas e participar de eventos cinematográficos. Ele é admirado não apenas por sua força, mas também por sua bondade, sendo um homem que ajudou muitos jovens atletas a encontrarem seu caminho na vida. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 4 milhões de dólares, incluindo sua casa na Califórnia e sua coleção de carros esportivos. Derek Jacobi como Senador Gracchus. Derek Jacobi tinha 62 anos quando interpretou o Senador Gracchus em Gladiador, um homem que personificava a razão, a lealdade e a sabedoria em um mundo repleto de traições. Sua voz grave e firme e seu comportamento calmo o tornaram uma âncora moral em meio às tempestades do poder e da corrupção. Mas por trás dessa aparência calma, esconde-se uma vida de lutas e coragem silenciosa. Sir Derek George. Jacobi nasceu em 22 de outubro de 1963, 1938, em Leytonstone, Inglaterra. Ele iniciou sua carreira nos palcos sob a tutela de Laurence Olivier e logo se tornou uma lenda do teatro nacional. Mas após Gladiador, Jacobi enfrentou imensa pressão pessoal ao se assumir gay. Apesar de sofrer discriminação e ter papéis rejeitados, ele nunca desistiu, brilhando em obras como Vicious, 2013, 2016 e The Crown, 2019, que lhe rendeu uma indicação ao Emmy. Sua trajetória o tornou um símbolo de coragem e integridade. Um artista que escolhe a verdade em vez do conforto. Não importa o preço. Além de sua carreira, Jacobi também encontrou um amor duradouro com o diretor Richard Clifford. Eles se conheceram em 1970 e 9 superaram décadas de preconceito e se casaram oficialmente em 2006, pouco depois da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo no Reino Unido. Jacobi disse certa vez: "Meu amor existe, não porque é aceitável, mas porque é certo.
Mesmo em idade avançada, ele permaneceu lúcido lendo roteiros diariamente e continuando a colaborar com Clifford em peças teatrais de menor porte. Em 2025, Derek Jacobi tem 87 anos e vive com o marido em West Hampstead, Londres. Embora raramente apareça, em público é reverenciado no mundo da arte como um mestre shakespeariano moderno. Seu patrimônio líquido é estimado em 5 milhões de dólares, incluindo sua casa histórica na Inglaterra e sua coleção de carros clássicos.